E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E o teste de hoje é um claro exemplo de antes tarde do que nunca. Eu analisei a Radeon RX 6800, que é uma placa de vídeo topo de linha da AMD. Então, vem comigo! Primeiramente, eu quero agradecer ao pessoal da AMD por ter enviado essa placa aqui para o canal. Se você tem acompanhado o canal, já deve ter notado que ela é a placa de vídeo que eu estou usando na bancada de testes de processadores nos meus vídeos. Então, valeu AMD! Bom, a Radeon RX 6800 é uma das placas de vídeo topo de linha da geração mais recente da AMD. Além dela, também existem a Radeon RX 6800 XT e a Radeon RX 6900 XT, que é a mais topo de linha de todas. Todas elas usam o mesmo chip, o Navi 21, mas na 6800 XT e 6900 XT tem mais recursos do chip que estão habilitados. Essas placas são baseadas na arquitetura RDNA2, que é fabricada em processo de 7 nanômetros. E a grande novidade dessa geração é o retorno da AMD ao segmento de placas de vídeo de alto desempenho. Nas gerações anteriores, mais recentes, a AMD só vinha trazendo placas de vídeo ou de entrada ou intermediárias. Por exemplo, a Radeon RX 5700 XT, que era o modelo mais poderoso da geração anterior, era concorrente dos modelos intermediários da Nvidia e não dos topo de linha. Assim foi também com as anteriores Vega 56 e Vega 64, que floparam, e com a geração ainda mais antiga, RX 580 e RX 590, que eram excelentes placas de vídeo no segmento custo-benefício, mas não batiam de frente com os modelos topo de linha da concorrência. Mas dessa vez, as placas de vídeo topo de linha da AMD são realmente topo de linha, com um desempenho excelente. Mas eu já estou dando spoiler do teste, então vamos falar da Radeon RX 6800. Essa placa de vídeo tem 3.840 núcleos em 60 unidades de computação. Ela também traz 60 núcleos voltados para Ray Tracing, clock base de 1.700 MHz e clock boost de até 2.105 MHz. Ela tem 16 GB de memória GDDR6, rodando com barramento de 256 bits e clock efetivo de 16 GHz, o que dá uma excelente largura de banda de 512 GB por segundo. Além da grande quantidade de memória, uma característica interessante dessa geração é a presença do Infinity Cache, que é um cache de memória de vídeo com 128 MB. Permite que a GPU consiga alto desempenho e baixas latências, mesmo sem ter as memórias mais rápidas do mercado. O consumo da placa é de 250 watts e a fonte de alimentação recomendada é de 650 watts. O conector utilizado usa padrão PCI Express 4.0 x16. O modelo que eu testei é o de referência, fabricado pela própria AMD. Então vamos dar uma olhadinha na placa. Essa aqui é a caixa, bem simples. Aqui você confere a Radeon RX 6800. O modelo de referência usa 3 ventoinhas de 80 mm, tem 267 mm de comprimento e ocupa 2 slots. O design, na minha opinião, é muito bonito, com preto, prata e detalhes em vermelho. O logotipo Radeon acende na cor vermelha quando a placa está ligada. A placa tem um conector de vídeo HDMI 2.1, dois conectores DisplayPort 1.4 e um conector USB tipo C. Olhando a placa de cima, vemos os dois conectores de alimentação de 8 pinos. A extremidade da placa é fechada. Pelo lado de trás, ao lado da solda, há uma chapa metálica que cobre quase toda a área da placa. Removendo essa backplate, podemos ver a placa de circuito impresso, que é do mesmo tamanho total do cooler. Removendo o cooler, podemos ver o lado dos componentes. Note que a base do cooler fica em contato com o chip gráfico, mas ele também encosta nos chips de memória e nos transistores do regulador de tensão. A placa de circuito impresso é grande e traz o chip gráfico, os 8 chips de memória e os componentes do regulador de tensão, que é de 15 fases. O chip gráfico é o Navi 21, que tem 26,8 bilhões de transistores e é fabricado pela TSMC em processo de 7 nanômetros. Os chips de memória são GDDR6 da Samsung, modelo K4ZA F325BM-HC16, cada um com 2 GB de capacidade e clock máximo efetivo de 16 GHz. A concorrente direta da Radeon RX 6800 é a GeForce RTX 3070 Ti, que tem um preço sugerido bem próximo. A RX 6800 custa, quer dizer, deveria custar, nos Estados Unidos, $579, enquanto a RTX 3070 Ti tem um preço sugerido de $599. Você pode assistir o vídeo que eu fiz analisando a RTX 3070 Ti clicando no card aqui no cantinho.
O grande problema em fazer uma comparação de placas é que nesse ano de 2021 o preço das placas de vídeo está totalmente maluco. Muitas placas estão custando o dobro do preço sugerido ou até mais, e isso com muita oscilação. Fora que alguns modelos simplesmente somem das lojas por muito tempo, principalmente os topo de linha. De qualquer forma, eu rodei alguns testes e jogos na Radeon RX 6800 e na RTX 3070 Ti, para a gente poder comparar o desempenho das duas. A configuração utilizada nos testes foi essa. Eu usei o processador mais rápido para jogos que eu tinha aqui disponível, o Ryzen 9 5900X, e 48 GB de RAM a 3200 MHz. Começando pelo 3D Mark. No teste Time Spy Extreme, a Radeon RX 6800 foi 5% mais rápida do que a GeForce RTX 3070 Ti. No teste Fire Strike Ultra, a Radeon foi 14% mais rápida que a GeForce. No Port Royal, que usa traçados de raio por hardware, a RX 6800 foi 11% mais lenta do que a RTX 3070 Ti. No teste Skydiver, que usa DirectX 11 e é mais leve, a Radeon RX 6800 foi 6% mais rápida que a concorrente. Agora vamos aos testes com jogos. Os jogos utilizados foram esses, rodados em resolução 1440p e 4K, com a qualidade em alta, muito alta ou ultra, dependendo do jogo. No Call of Duty Warzone, em 1440p, a Radeon RX 6800 foi 20% mais rápida do que a GeForce RTX 3070 Ti. Já na resolução 4K, a Radeon foi 17% mais rápida. No Control, em Quad HD, as duas placas de vídeo ficaram em empate técnico. Em 4K, a Radeon foi 6% mais lenta do que a GeForce. No Death Stranding, em 1440p, a RX 6800 foi 12% mais rápida do que a RTX 3070 Ti. Em 4K, a diferença de desempenho foi de 11%. No Doom Eternal, em Quad HD, a Radeon RX 6800 foi 4% mais rápida do que a concorrente. Na resolução 4K, ela foi 5% mais rápida. No F1 2018, em 1440p, houve empate técnico entre as duas placas. Em 4K, manteve-se o empate técnico. No GTA V, em Quad HD, a Radeon foi 6% mais lenta do que a concorrente. Em 4K, a RX 6800 foi 9% mais lenta. No Red Dead Redemption 2, em 1440p, empate técnico entre as duas placas de vídeo. Em 4K, também as duas tiveram o mesmo desempenho. No Resident Evil Village, em Quad HD, a Radeon RX 6800 foi 23% mais rápida do que a GeForce RTX 3070 Ti. Na resolução 4K, ela foi 25% mais rápida. No Shadow of the Tomb Raider, em 1440p, a Radeon foi 8% mais rápida do que a concorrente. Em 4K, ela foi 7% mais rápida. No The Witcher 3, em Quad HD, o desempenho das duas placas foi praticamente o mesmo. Na resolução 4K, também houve um empate técnico. Eu calculei a média de desempenho desses 10 jogos. Em 1440p, a média da Radeon RX 6800 foi de 180 FPS, enquanto a RTX 3070 Ti obteve 170 FPS. Assim, a placa da AMD foi 6% mais rápida nessa resolução. Já em 4K, a RX 6800 fez uma média de 102 FPS, enquanto a GeForce fez 97 FPS, ou seja, a Radeon foi 5% mais rápida. O desempenho por dólar das placas em Quad HD mostra que a Radeon RX 6800 apresenta uma melhor relação custo-benefício. Em 4K, a situação também se repete. Esses resultados mostram que as duas placas conseguem suportar jogatina em 1440p com altíssima taxa de quadros e mesmo em 4K com uma excelente taxa, mesmo com alta qualidade nos gráficos. Também mostram que a RX 6800 tem mais desempenho bruto do que a concorrente, sendo mais rápida na maioria dos jogos. Durante os testes, o clock da Radeon RX 6800 chegou a 2230 MHz e a temperatura chegou a um máximo de 90 graus Celsius, com uma temperatura ambiente de 21 graus Celsius. A placa de vídeo se manteve bem silenciosa, quase inaudível na maior parte do tempo. Então, o que eu achei da Radeon RX 6800? A primeira conclusão é algo que eu já tinha falado no início do vídeo. Nessa geração, a AMD voltou a produzir placas de vídeo com um desempenho extremamente competitivo. A nova arquitetura RDNA 2 mostrou-se muito poderosa. Eu ainda não tive chance de testar os modelos intermediários, mas pelo que eu ando vendo, eles também são bastante competitivos. Outra coisa que nós temos que levar em conta é a quantidade de memória de vídeo. Na Radeon RX 6800 são 16 GB de memória de vídeo. Isso lembrando que a concorrente tem apenas a metade, 8 GB.
Mas realmente é necessário ter 16 GB de memória? Alguns jogos, como o Far Cry 6, que está sendo lançado essa semana, conseguem utilizar mais do que 12 GB de memória para carregar arquivos de textura de alta qualidade. É provável que nos próximos meses ou anos já comecem a aparecer jogos que realmente tirem proveito de uma quantidade de memória de vídeo tão grande. Com isso, esses 16 GB podem dar um pouco mais de longevidade à placa. Também é bom lembrar que a RX 6800 já vem com suporte a Ray Tracing, ou seja, você pode utilizar esse recurso nos jogos que o suportam. Porém, nas placas da AMD, esse recurso ainda não está tão desenvolvido quanto nas placas da NVIDIA. O ponto que mais pesa a favor da concorrente, por enquanto, ainda é o DLSS que a NVIDIA oferece nas suas placas de vídeo RTX. Esse recurso aumenta bastante o desempenho nos jogos que o suportam, como você pode conferir no teste da 3070 Ti. Porém, vale lembrar que a AMD anunciou recentemente um recurso chamado FSR, ou Fidelity FX Super Resolution. Esse recurso utiliza uma técnica um pouco parecida com a do DLSS, que é renderizar os quadros do jogo numa resolução um pouco mais baixa e ampliar esses quadros sem perda de qualidade visível. Esse recurso também promete aumentar bastante o desempenho nos jogos. Porém, como qualquer tecnologia nova, ela ainda está amadurecendo. Eu pretendo fazer um vídeo em breve sobre esse recurso. Então, em resumo, a Radeon RX 6800 é uma excelente placa de vídeo de alto desempenho, capaz de rodar qualquer jogo atual em alta resolução, alta qualidade e alta taxa de quadros. E você, o que achou dessa placa de vídeo? Deixa aí nos comentários. Então é isso, pessoal, obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu!